A paz do Senhor, graças a Deus, mais uma oportunidade que Ele me concede de poder voltar a comunicar com cada um de vocês. Dessa feita, trazer mais uma lição aí da revista da CPAD. Nós temos hoje a lição de número 8, de 21 de novembro de 2021. A lição de hoje ela nos traz um tema muito importante, de fundamental importância para a vida da igreja. Aí nos apresenta Paulo, o discipulador de vidas. Então nós estaremos trabalhando aqui sobre o discipulado na perspectiva bíblica e tomando Paulo como exemplo do discipulador. E é um momento, uma oportunidade que Deus nos concede de poder trazermos um comentário sobre um tema, uma missão tão relevante para a Igreja de Cristo, que é exatamente fazer discípulos. Essa é uma ordem de Jesus: ide e ensinai, ou fazei discípulos de todas as nações. O ide nós sabemos que é uma referência direta à ideia de sair e pregar o Evangelho, e o discipulado está ligado ao ato de poder, então, agora trabalhar com esses que foram alcançados pelo Evangelho. A ideia aí do discipular envolve aí uma série de questões no tocante ao ensino, no tocante ao alimento, às instruções necessárias para que alguém não apenas queira ser discípulo, mas que se torne de fato discípulo de Jesus. Portanto, esse é o título da lição: Paulo, o discipulador de vidas. O texto áureo, ele é muito importante, está aí no livro de Atos, capítulo de número 15, o verso 40 e o verso 41, que nos afirma o seguinte: Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, pela Cilícia, confirmando as igrejas. Temos aqui esse episódio de quando Paulo, ele tendo escolhido a Silas como seu companheiro, eles partiram e ali recomendado pela igreja, e eles foram então para a Síria, a Cilícia, e a ideia deles terem sido enviados nessa viagem missionária, discipuladora, aqui o texto deixa bem claro que era confirmando as igrejas. Porque a ideia de confirmar é exatamente de estar consolidando, ajudando na consolidação da igreja, traz a ideia de poder estar sondando o nível espiritual, o nível bíblico, podemos dizer assim, da igreja, para perceber se de fato a igreja permanecia nos ensinamentos dos apóstolos, permanecia de fato seguindo a Cristo, firmada em Cristo. Então a ideia aqui de confirmando é exatamente fazendo com que a ação de comprovar a existência da igreja enquanto igreja de Cristo, e não apenas isso, mas também discipular, a fim de que esses irmãos sejam confirmados não apenas como um grupo social, como um grupo, uma organização, mas que eles estejam confirmados no corpo de Cristo como membros do corpo de Cristo. Então a ideia aqui de confirmando as igrejas, ela é muito abrangente, mas em síntese nós podemos falar da consolidação da igreja, consolidando, confirmando, mantendo, contribuindo para que as igrejas permanecessem como igrejas de Cristo. É uma das ideias que nós podemos tirar desse texto, e não apenas confirmar no sentido de ver se as igrejas ainda estão funcionando. É bem mais do que isso. É no sentido de dar a parcela de contribuição para a firmeza, para a permanência da igreja enquanto corpo de Cristo. A verdade prática, ela nos traz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo para que o imitem de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Essa verdade prática, o conteúdo da verdade prática é algo muito
desafiador, e aqui eu quero deter um pouco nessa verdade chamada de verdade prática, ou seja, uma verdade que tem que ser uma prática na vida diária de todo cristão, é quando o texto nos apresenta que o discipulado cristão, ele forma discípulos de Cristo. Discípulos de Cristo. Aí a primeira coisa que eu quero fazer a observação é que nós temos que ter cuidado, e aqueles que exercem liderança devem estar atentos a isso, que a ideia do discipulado cristão não é formar membros de igreja. Porque nós sabemos que, pela experiência que eu tenho, tanto no ato de fazer e trabalhar com o discipulado, quanto acompanhando o que se tem feito em boa parte das igrejas, é que o discipulado é um cursozinho aí de 2 meses, 1 mês, às vezes no máximo 3 meses, estourando 6 meses. Poucos fazem isso, mas com a finalidade de que as pessoas, aqueles que estão sendo discipulados, entre aspas, elas venham a aprender ali também, é claro, os rudimentos da fé, mas o objetivo último é para que elas se tornem membro de uma denominação, se tornem membro de uma igreja. Então nós temos que ter muito cuidado, porque o discipulado bíblico não é necessariamente para tornar pessoas membros de igreja, ou membros de igreja, melhor dizendo. Então o discipulado ele não tem como essa finalidade. Tornar membro de uma igreja, essa é uma questão, vamos dizer, não que seja menos importante, mas é uma questão burocrática, é uma questão da organização. Cada uma vai ter o seu critério para membrar. Umas, por exemplo, exige que a pessoa tenha aí um tempo de convertido, 1 ano, 2 anos. Outras, a pessoa decidiu andar com Cristo, ou levantou a mão, aparentemente se tornando cristão. Umas já batizam no mesmo instante, ou na mesma semana, no mesmo mês. Cada uma vai ter critérios para fazer isso. Eu não vou entrar no mérito da questão, porque eu acho que nesse tocante, o que eu penso é que deveria ter o mínimo de cuidado para que, de fato, aqueles que fossem batizados, descessem as águas, eles tivessem minimamente consciência do que está fazendo. Daí nós, cristãos evangélicos, não concordarmos, pelo menos a maioria, não concordarmos com o batismo de criança, porque criança ela não tem consciência do que está fazendo, e o batismo tem que ser experimentado por pessoas que tenham consciência de que é um pecador, de que morreu para o mundo e de que está vivendo para Cristo. Então eu penso que o batismo, a princípio, ele deve ser para pessoas que minimamente tenham consciência do que está fazendo e que saibam o que quer. Não querendo dizer com isso que todos aqueles que estão sendo batizados necessariamente são discípulos de Cristo, que é uma diferença muito grande. O corpo de Cristo, ser participante do corpo de Cristo, não significa necessariamente ser participante do corpo de uma igreja, ser membro de uma igreja. Existem muitos, e não são poucos, que são membros de uma igreja, mas nunca foram membros, nunca se tornaram membros do corpo de Cristo. Então, o que eu quero chamar a atenção de todos vocês, a nossa atenção, é que o propósito do discipulado bíblico é tornar pessoas discípulos de Cristo e não membros de igrejas. Isso aí eu acho que é fundamental, apesar de que na prática nós temos percebido que, não vou estar colocando porcentagem, porque eu não fiz nenhuma pesquisa para estar aqui trazendo porcentagem, mas o que a gente percebe que é a maioria esmagadora das igrejas, dos discipulados que são feitos, tem como objetivo tornar a pessoa membro de uma igreja. E esse não é o objetivo bíblico, para ser bem sincero. Então aí o texto da verdade prática diz o seguinte: o discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem a quem? A Cristo, de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Ou seja, aqueles que de fato
eles são discipulados para se tornarem discípulos de Cristo e não membros de igreja, estes certamente hão de glorificar o nome de Deus, ou seja, o nome de Deus não será zombado por meio deles. Quantos aí se dizem cristãos e têm escandalizado o nome de Jesus, porque o mundo, aqueles que ainda não têm um compromisso com Deus, fala, ser cristão como fulano, é melhor não ser. Desse tipo de crente o inferno está cheio. Então é o único meio de que de fato nós venhamos honrar o nome de Cristo na nossa vida, de que Deus, o nome de Deus não seja blasfemado, de que nós venhamos a glorificar a Deus, é se nós formos discipulados para nos tornarmos imitadores de Cristo, para nos tornarmos discípulos de Cristo e não meros membros de uma igreja local, porque isso é fácil de conquistar, muito fácil. É fácil conquistar uma carteira de membro para ser membro de uma igreja, é fácil conquistar um título para ser um pastor, um evangelista, a depender do local que você queira frequentar. É claro que existem igrejas sérias, que há critérios muito rígidos e tem que ser assim mesmo, mas também existem muitas facilidades para aqueles que querem se tornarem pastores, líderes, membros de igreja. Existe muita facilidade. Vamos dizer assim, há determinadas instituições que na verdade não tem nem porta. Você pode entrar diretamente sem que haja nenhum amadurecimento espiritual. Porém, no tocante a se tornar discípulo de Cristo, que é o que me interessa nessa lição e deve te interessar, tornar discípulo de Cristo, eu penso que é ter em mente 3 coisas fundamentais. É que Jesus é a porta, ele é o caminho e ele é o fim do caminho. Ele é a única porta, o único caminho e o fim, o objetivo último daqueles que andam por esse caminho. Então, ser discipulado para se tornar um discípulo de Cristo é exatamente ser conduzido a encontrar Jesus enquanto porta. E a Bíblia diz que a porta é estreita. Mas também não é só ter esse contato de Jesus enquanto porta. Todos aqueles que passam por uma porta necessariamente hão de adentrar um ambiente que isso representa o caminho. Então, ao entrar pela porta, ao passar pela porta, você vai entrar para um espaço que nós podemos chamar aqui a Bíblia de caminho. E a Bíblia diz que estreita é a porta, apertada é a porta, estreito também é o caminho. E o próprio Jesus, ele diz que ele é a porta das ovelhas, ele é o caminho e ele é a vida eterna, que é o fim do caminho. Então nós temos que nos conscientizar, nós que dizemos ser cristãos, que dizemos já ser discípulos de Cristo, se de fato eu tive um encontro com Cristo, e se eu conheço Cristo como porta e porta estreita, mas também se eu não fiquei só na porta, porque não adianta eu conhecer a porta, ou até abrir a porta, e não dar os passos subsequentes para entrar num ambiente. Existem muitas pessoas que conheceram Jesus apenas como porta, mas não conhecem como caminho. Não é o Senhor que dirige as suas veredas, os seus passos. O seu dia a dia não é de uma vida de pessoas comprometidas com Deus e com o Evangelho, com a ética cristã, não só dentro do ambiente de culto, mas em qualquer lugar. Então é necessário que nós tenhamos essa consciência plena de que ser discípulo de Jesus é ter tido um encontro com Cristo enquanto porta, também conhecê-lo e estar conhecendo enquanto caminho, a fim de que possamos tomar posse da vida eterna. Então esse é o verdadeiro sentido do discipulado e daqueles que se tornam discípulos de Jesus. E nunca esquecendo que a porta é apertada, estreito é o caminho que conduz à vida eterna, que é o final da caminhada. Existem aqueles que enlarguecem, arrancam a porta por meio da religião, enlarguecem o caminho, porém estão levando as pessoas ao destino errado. Existem aqueles que tentam apertar a porta e apertar o caminho,
e também estão conduzindo as pessoas ao destino errado. A porta e o caminho, eles são exatamente do tamanho que eles devem ser. Não há necessidade de larguecer e nem de estreitar a porta e o caminho, porque o próprio Jesus, ele é a porta e ele é o caminho que conduz à vida eterna. E aí a verdade prática, ela vai dizer exatamente que o discipulado cristão vai formar discípulos de Cristo para que esses imitem a Cristo de forma que Deus seja glorificado na sociedade. Ou seja, nós temos que ter em nossa mente esse princípio, essa verdade, que quando nós dizemos ser cristãos, nós estamos dizendo que nós somos representantes de Cristo, que nós levamos o nome de Deus sobre nós. E toda vez que você fala ser cristão, mas que suas atitudes não glorificam a Deus, que alguém tem o que dizer quanto à sua conduta moral, à sua conduta ética, quanto ao seu procedimento lá na sociedade, em comprar, vender, negociar, entre os amigos, etc., num ambiente de trabalho, numa universidade, numa faculdade, entre a vizinhança, seja lá o que for, e alguém ele tenha motivo para blasfemar do teu nome, para dizer que ser crente como você é melhor não ser, isso significa o quê? Isso implica o quê? Que o nome de Deus não está sendo glorificado através da sua vida. E a Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Então todo aquele crente, aquela crente, aquele que se diz evangélico, e uma observação que ser evangélico não é sinônimo de ser cristão, de ser salvo, de ser membro do corpo de Cristo, não é sinônimo. É claro que no meio evangélico existe muitos, espero que muitos, que de fato são discípulos de Cristo, mas toda vez que alguém questiona a tua conduta enquanto evangélico, você está blasfemando do nome de Cristo, o nome de Cristo não está sendo santificado através das suas atitudes e você está tomando o nome de Deus em vão. E a Bíblia diz que nós não devemos tomar o nome do Senhor em vão. Então a ideia do verdadeiro discipulado é exatamente tornar as pessoas parecidas com Cristo, a fim de que o nome de Deus seja glorificado através da vida dessas pessoas. Eu falo isso, digo isso com experiência, porque graças a Deus a cada dia tenho tido experiências com Cristo e já trabalhei com discipulado durante alguns anos. No primeiro ciclo, na primeira etapa de experiência que tive como discipulador e líder de discipulado, foram cerca de uns 10 anos de discipulado. E lembro que o nosso discipulado tinha, claro, uma equipe muito boa, uma equipe de pessoas realmente convertidas, e o nosso discipulado não tinha assim necessariamente, apesar que a gente tinha uma revista a princípio, que a gente seguia a revista aí da CPAD, Discipulado 1, Discipulado 2, mas com o passar do tempo eu elaborei e compilei um material maior. Mas o que eu chamo a atenção é que nós não tínhamos necessariamente uma pressa, um prazo de validade. O discipulado tem que demorar 1 mês, 2 meses. Não, havia pessoas que eram discipuladas em 2, 3 meses, sim. Mas isso a princípio, quando nós ainda estávamos iniciando, mas chegou uma fase de que o nosso discipulado ele durava 1 ano, 1 ano e meio, até quase 2 anos. Uma pessoa sendo discipulada. E de fato, o que é interessante, a experiência que eu tenho nesse primeiro momento, dessa primeira fase aí de 10 anos de discipulado, é que foi uma época que na igreja na qual eu congregava na época, foi uma época de maior crescimento da igreja, mais especificamente da juventude. Uma vez que o discipulado era um trabalho que envolvia a igreja, no caso, não tinha limite de faixa etária, mas era encabeçado mais pela juventude, que tomava basicamente as rédeas do discipulado. E até nessa época, então, eu ainda não era casado, tinha papel de liderança de escola dominical, em um dado momento liderança dos jovens. Então, era um trabalho que funcionava e funcionava muito bem. E o que era importante era porque a gente formava discípulos
e esses já ficavam na responsabilidade de formar outros discípulos. Foi uma das melhores fases da minha vida e da vida da igreja na qual eu congregava, que a gente percebia que chegou o momento que o nosso grupo de jovens ele alcançou cerca de 55 componentes. Foi algo assim extraordinário, uma das melhores fases da igreja foi exatamente na época do discipulado, que realmente as pessoas que eram evangelizadas, quase todas, quase 100%, elas permaneciam na igreja. Então foi uma época assim de uma grande colheita e tive experiências muito grandes em relação ao trabalho, e eu posso dizer que o discipulado é um trabalho importantíssimo na vida da igreja. Então, naquela primeira experiência, nós pudemos fazer um grande trabalho, depois o trabalho parou, não vou entrar no mérito da questão, e aí ficou parado por cerca de, eu acho que creio que uns 10 anos ou mais. E aí nós voltamos numa segunda etapa e ainda fizemos uns 3 anos ou 4 anos de discipulado. Agora já era um discipulado assim mais formal, que né, no primeiro formato do discipulado, basicamente a gente fazia também o discipulado no templo, mas boa parte das pessoas eram discipuladas nas suas próprias casas. A gente ia na casa das pessoas, dividia os grupos para fazer o trabalho do discipulado. Mas no segundo formato já era um formato diferente, não é que nós não visitássemos as pessoas, no caso de acordo à necessidade ou à possibilidade, mas ele ficou mais restrito ao ambiente, ao salão da igreja. E nessa segunda etapa do discipulado, ele já envolvia, e aqui é uma parte que eu acho benéfica do discipulado, porque na primeira etapa o discipulado ele era voltado apenas para pessoas não crentes, e nessa segunda etapa o discipulado aquele já envolvia tanto pessoas não crentes, como pessoas já crentes, inclusive pessoas já batizadas nas águas. Eram muitas pessoas que participavam e eu tive a felicidade, eu era o coordenador e um dos professores titulares do discipulado e depois consegui outros, é claro, para ajudar. Mas foi uma das oportunidades também que eu tive uma experiência muito profunda com Deus, porque nesse momento eu percebia que quase todos os meus irmãos, nós somos 9 irmãos ao todo, o Senhor tomou para si. Ontem fez 4 meses que o meu irmão Natan, o Senhor recolheu, uma saudade muito grande. Mas na época eu lembro que desses meus irmãos que moram aqui conosco, aqui em Vitória da Conquista, quase todos participavam do discipulado, eram discipulados por mim. Isso para mim tem um peso na minha vida, no meu ministério, um peso muito grande, quando eu percebia que os meus irmãos e irmãs eram os primeiros a quererem estar no discipulado, eram os primeiros a chegar e incentivar os outros a estarem. E o que eu percebo que eles faziam isso não é porque eram meus irmãos, era porque de fato eles eram ávidos, tinham fome e sede de ouvir, de aprender, de se tornarem discípulos de Cristo. E uma das coisas que eu sempre deixei bem claro é que a ideia lá do grupo do discipulado não era prioridade estar formando membros para a igreja, para a Assembleia de Deus na época. E tanto é que, por exemplo, boa parte das pessoas que eram discipuladas, ela tinha liberdade de congregar onde elas quisessem, e muitos, de fato, iam congregar em outros lugares, e até mesmo no primeiro formato do discipulado que eu fazia. Porém, foi um período de crescimento espiritual muito grande para mim, muito grande, porque eu percebia ali no caso, e aí havia uma certa junção, uma certa ligação entre o discipulado e a escola bíblica dominical, na qual eu trabalhei cerca de 25 anos. Então havia uma ligação muito grande, e o que mais me alegrava era saber que os meus irmãos e irmãs, eram os primeiros a quererem participarem não só do discipulado, mas de aula de escola dominical, daquilo que a gente oferecia, porque aquilo para mim era uma prova inquestionável da missão, do chamado de Deus, da minha vocação,
uma vez que é fácil você falar para as pessoas de fora que não te conhecem, mas uma coisa é você ter ali 3, 4, 5, 6 irmãos te ouvindo, fazendo perguntas, participando, acompanhando mesmo dia a dia e mostrando de fato interesse em aprender. Então, essa é uma experiência que eu quis contar aqui para ficar registrado, mostrando a minha experiência do discipulado, e é algo que eu amo e que de fato nós temos que ter consciência do que é fazer um discipulado. Não fazer discipulado é exatamente isso que a verdade prática aqui nos apresenta. O discipulado cristão forma discípulos de Cristo, para que o imitem de forma que Deus seja glorificado. E aí me chama a atenção, é um texto da palavra de Deus. É claro que ele está dentro de um contexto onde fala sobre a perseguição que Cristo sofria e que também os seus discípulos sofreriam, mas que eles não deveriam estranhar diante da perseguição, que é no livro de Mateus, capítulo de número 10, o verso 24, o verso 23 até o verso 25, que nos diz o seguinte, Mateus, capítulo 10, versos 23, 24 e 25. Nos diz o texto do verso 23, quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Isso é claro, é um contexto escatológico para o futuro, mais especificamente falando aqui da grande tribulação, assim eu creio. Mas aí o verso 24 diz o seguinte, eu vou reler o verso 23, o finalzinho. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. E o verso 24, que eu acho fantástico, que diz o seguinte, olha, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Aqui Jesus está falando que assim como ele foi perseguido, assim como ele sofreu, o discípulo não é melhor do que o mestre, nem o servo dele, como na vida cotidiana, é maior do que o seu senhor. Então ele vai dizer, não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o servo mais do que o senhor, para que tenha luxo se o mestre ele sofre. Se o senhor ele sofre perseguição dentro do contexto espiritual, por que não o servo, por que não o discípulo? Mas me chama a atenção, e é o que eu quero aqui aplicar dentro da lição, é o verso de número 25, quando diz o seguinte, basta ao discípulo ser como o seu mestre. Em algumas versões vai dizer, basta ao discípulo ser igual ao seu mestre. Então basta ao discípulo ser igual ao seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. E aí tem um finalzinho, se chamaram de Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, se chamaram Jesus de Belzebu, de príncipe dos demônios, quanto mais em relação aos servos da casa, ou seja, aos servos de Cristo, como é que eles não seriam tratados. Mas não vou entrar aqui no texto aqui como um todo, porque não é aqui o objetivo da lição, é mais falar do discipulado, mas só chamar atenção quando o texto diz que não é o discípulo mais do que o seu mestre, nem o seu servo mais do que o seu senhor. E pegando a primeira parte mais especificamente, não é o discípulo mais do que o seu mestre, do verso 24. E a primeira parte do verso 25, basta ao discípulo ser como o seu mestre, ser igual ou como o seu mestre. Que é o que o texto está dizendo, que a ideia do discipulado em primeiro lugar, nós termos uma consciência e criar uma consciência nos nossos discipulandos de que eles não são maiores do que o seu Senhor, não são maiores do que o Mestre, que Jesus deve ser o exemplo de tudo. Assim como Jesus enfrentou dadas dificuldades na sua jornada, nós também enfrentaremos. E uma outra questão que eu acho de suma importância que o texto ele nos apresenta é que basta ao discípulo ser igual ou ser como o seu mestre. Ou seja, o objetivo do discípulo, o objetivo do discipulado é formar pessoas que sejam parecidas com Jesus. Então basta ao discípulo ser como, ou seja,
A ideia de como é de comparação, ser igual, parecer, imitar o seu mestre. Isso nos só reforça o entendimento que a ideia de fazer discípulo não é fazer membros de igreja, é fazer pessoas que elas sejam parecidas com Cristo, discípulos de Cristo, pessoas que se pareçam com Cristo. Essa é a ideia do discipulado. Portanto, nós vamos ver, se nós buscarmos aqui a definição da palavra discipular, o que é discipular? Discipular é instruir. Discipular é instruir, criar discípulo. Então, discipular é você instruir, é você criar discípulo. E o que é a palavra discípulo em si? Qual o sentido da palavra discípulo? Então, discípulo está ligado diretamente à ideia de disciplina. E disciplina aqui entende-se por ensinamento. Então, discípulo está ligado à ideia da disciplina. E disciplina tem a ideia do ensinar. Então, se discipular e discípulo estão ligados à ideia da disciplina, então o discípulo é exatamente o quê? É aquele que está sendo disciplinado, ele é um aluno, ele é um aprendiz. Então, discípulo é um aprendiz. Agora, um aprendiz de quem? Um aprendiz do pastor? Um aprendiz daquele que foi separado para ser um discipulador? Se nós pegarmos por um ângulo da questão, o apóstolo Paulo ele diz: sejam meus imitadores, mas porque eu imito a Cristo. Então isso eu acho de fundamental importância, é a questão de quem está fazendo o discipulado na igreja. Por quê? Porque é uma tendência do discípulo ele ser igual ao seu mestre. Então aqueles que se colocam à disposição ou que são colocados para fazer o discipulado da igreja, eles devem ter um cuidado de serem parecidos com Cristo, para que os seus discípulos sejam seus imitadores, porque ele imita a Cristo. Porque, na verdade, o papel do discipulador no reino de Deus é tornar as pessoas parecidas com Cristo. Não necessariamente eu estar fazendo discipulado ou discipulando para tornar alguém parecido comigo, mas é tornar alguém parecido com Cristo. Porém, é necessário que nós tenhamos em mente que essa pessoa ela se tornará parecida com Cristo a partir do meu exemplo. Então, se eu não pareço com Cristo, é bem provável que eu irei formar um discípulo com defeito, que também não pareça com Cristo e que nem sequer pareça comigo, já que o discípulo ele nunca será maior do que o seu mestre. Então, basta ao discípulo ter como objetivo ser igual ao seu mestre. Então, se você é um discipulador, a tua maior preocupação é procurar ser igual a Jesus, porque o teu discípulo, mesmo que você não está formando discípulo para si, mas para Cristo, ele vai ter todas as possibilidades de te imitar. Entende a responsabilidade, como é grande a responsabilidade? Então, nós temos que ter consciência que estamos formando discípulos para Cristo e que nem todos servem para ser discipulador, porque muitos querem discipular e eles mesmos ainda não foram discipulados. Então essa é uma das grandes observações que eu quero fazer aí antes de comentar a lição. Aí já gastei aí meia hora só nesse comentário, porque eu julgo que é de muita relevância para o discipulado. E uma outra coisa também dessas preliminares aqui, espero que eu não estenda tanto na revista, é o seguinte: é que nós temos que também partir do princípio, em se tratando do discipulado, que comumente a lição vai abordar isso. Geralmente as igrejas fazem discipulados para novos convertidos, pessoas que estão chegando ali com o objetivo de se tornarem membros da igreja. Mas na verdade, à luz da Bíblia, o discipulado, toda igreja, ela deveria ser discipulada, toda igreja. O discipulado, é claro que deve se dar uma atenção àqueles novos na fé, sim, mas à luz da Bíblia, toda igreja ela tem que ser discipulada. E se tornar discípulo de Cristo não é algo que se conquista de um dia para o outro. Existem pessoas que têm aí 5, 10 anos de igreja, de membros de igreja,
mas que ainda estão muito distante de parecer com Cristo. Muito distante. E o que eu percebo é que, infelizmente, em boa parte das igrejas, na sua maioria, com as raríssimas exceções, não há um trabalho de discipulado voltado para a igreja assim, de uma forma contínua, para que a igreja aprenda a ser igreja, para que aprenda a ser corpo de Cristo, aprenda a parecer com Cristo. Às vezes se gasta muito tempo com muitas distrações, seja por meio de movimentos, N movimentos na igreja. Não sou contra, eu gosto muito do louvor, coreografia, danças, tudo que se teatro, tudo na igreja para mim, e tudo isso é maravilhoso, mas é necessário que nós venhamos a perceber. E uma igreja que ela está investindo no discipulado da igreja é aquela igreja cujo tempo maior do culto é reservado para a palavra de Deus, para o ensinamento. Tem que ter louvor, sim, tem que ter louvor, tem que ter aquele momento de partilhar, a depender da denominação, do testemunho, da oferta, da oração, que é fundamental, algo que está desaparecendo em quase todas as igrejas, momentos, cultos realmente para a oração, para se buscar a face de Deus ali em conjunto, na igreja. Isso faz muita falta, mas a ideia do ensinamento é fundamental, porque através do ensinamento, do discipulado, desse aprender a parecer com Cristo, aprender a ser cristão, é isso que leva a pessoa a despertar para uma vida de oração, de consagração, de jejum, de dedicação à obra de Deus, de contribuir para a obra de Deus, tanto financeira quanto envolvendo-se diretamente com a obra. Então é necessário que nós possamos rever alguns conceitos e não limitar o discipulado a ideia de formar membros para a igreja para serem batizados nas águas com 2, 3, 4, 6 meses. Não, isso é algo à parte, é algo de menor importância. O mais importante é nós fazermos discípulos para Cristo. Existem pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja que precisam ser discipuladas. Eu me lembro na época, quando eu fazia o discipulado, que eu procurei o meu pastor na época, isso há alguns anos atrás, falando em relação se ele tinha alguma objeção, como membros da igreja estavam querendo participar do discipulado, e a gente tinha um caderneiro que fazia chamada e tudo. E aí eu lembro até hoje a sábia palavra desse pastor na época, quando ele era o pastor presidente aqui do campo, e ele falou: não, irmão Zacarias, a depender do discipulado que você está fazendo, seria bom você discipular toda a igreja. E isso até hoje eu guardo essas palavras, mostrando exatamente que o discipulado, todos nós precisamos, até aqueles que exercem algum tipo de liderança, eles precisam também, de uma certa forma, ser discipulados por alguém. Por que não ter uma classe de obreiros, uma classe na escola dominical para pastores, para serem ensinados? A gente percebe que a liderança, ela ensina, pretensamente ensina o tempo todo, mas nunca para ouvir ninguém. Quem é o teu discipulador? Você enquanto pastor, você enquanto líder, quem é que te disciplina? Quem é que te ensina? Já que discipulado está ligado à ideia do discípulo está ligado à ideia da disciplina está ligado à ideia do ensinar, do aprender. Quem é o teu discipulador? Então o tema ele é bem mais vasto, ele é bem mais desafiador do que aparentemente se apresenta. Eu não vou delongar mais aqui, porque eu tenho que ir para a lição. Então nós vamos ver aqui quais são os versos utilizados nessa lição, quando tem aí como título Paulo, o discipulador de vidas, louvado seja o nome do Senhor. Aí os textos da leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 2, o verso 42 ao verso 47, e depois o capítulo 20, o verso 1 ao 4. Então vamos ver aqui, como sempre eu gosto de deter mais na leitura bíblica em classe, a lição eu passo assim de uma maneira mais panorâmica.
Bem, Atos capítulo 2, o verso 42 nos diz o seguinte: e perseveravam, perseverar é permanecer, entenda-se aqui, perseverar como um permanecer. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aqui fala da igreja, do início da igreja primitiva, e diz que a igreja, ela permanecia, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Isso aqui é muito importante. Sabemos que Deus teve os seus discípulos, e dentre os discípulos, Deus teve ali, Jesus, melhor dizendo que é Deus, teve os seus apóstolos, ou seja, todos os apóstolos eram discípulos de Jesus, mas nem todos os discípulos eram apóstolos. Isso é uma observação importantíssima. A lição fará aí um pouco mais à frente, mas já quero adiantar. Por quê? Porque nós sabemos que havia multidões de discípulos que seguiam a Jesus, porém apóstolos era resumido aos 12, aqueles que foram chamados, que era o grupo mais íntimo de Jesus, e dentre esses 12 ainda havia alguns ali, como Pedro, Tiago e João, que ainda se destacava nesse ciclo dentre os 12. Mas o que nós temos aqui é que a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. E a doutrina aqui dos apóstolos, entenda a doutrina aqui como um ensinamento, como um discipulado. A doutrina, na verdade, quando o texto fala a doutrina dos apóstolos, a doutrina não era dos apóstolos. A doutrina era de Cristo, porque os apóstolos recebiam aquilo que os apóstolos ensinavam, melhor dizendo, aquilo que eles haviam recebido de Cristo. Então isso aqui é de fundamental importância. Então toda vez que nós ouvirmos aqui que a igreja ela permanecia na doutrina dos apóstolos, que nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos, nós temos que entender doutrina dos apóstolos como doutrina de Cristo, porque os apóstolos receberam de Cristo e transmitiam essas doutrinas, esses ensinamentos, essas disciplinas para a igreja. Então a igreja aqui a igreja, dentro desse contexto aqui em Jerusalém, diz o quê? Que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensinamento, e na comunhão, ou seja, na comunhão, o que é ter comunhão? Ter comunhão, a ideia de comunhão é ter algo em comum. Comunhão é ter algo em comum. Comunhão tem muita também, você pode fazer uma ponte de comunhão com comunicação. Por exemplo, se você está falando para um grupo e não há entendimento, você não está comunicando. Você só está falando, mas você não está comunicando. A ideia de comunhão é ter algo em comum. Por exemplo, você que está nos acompanhando nesse vídeo. Eu creio que tem aí muitas pessoas que estão acompanhando, talvez não no mesmo momento, mas pelo menos aí quase os meus 400 inscritos no canal, um número muito pouco, para um canal que já tem aí acho que quase 5 anos, mas espero que no tempo certo Deus desperte pessoas para valorizarem esse trabalho. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que você que está aí me acompanhando e os demais aí no Brasil, quem sabe em outras partes do mundo, o que vocês têm em comum quando estão assistindo esse vídeo? Vocês têm em comum porque é uma única pessoa que está aqui, no caso, direcionando o ensinamento. Então, vocês têm em comum o professor. Então, essa é a ideia de ter em comum. Por exemplo, se você estuda numa escola, numa sala com 40 alunos, o que é comum? O que é comunhão? O que é ter em comum nessa sala? O que é comum a esta sala? É comum a sala, é comum, no caso, o quadro branco, é comum o professor da disciplina. Então tudo isso que é ter em comum. Então aqui a ideia aqui do texto diz o quê? Que esses irmãos eles tinham tudo, eles permaneciam na comunhão. E o que os tornava comum? O que qual era, vamos dizer assim, qual era o vínculo dessa comunhão? É exatamente Cristo. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós nos tornamos um. Nós somos o corpo de Cristo. Então a ideia aqui deles permanecerem na comunhão é exatamente porque todos eles estavam ligados ao mesmo tronco, à mesma videira que é Cristo,
Daí a ideia deles permanecerem em comunhão, permanecerem em Cristo, e estando em Cristo, sendo membros do corpo de Cristo, eles eram membros do corpo um do outro, e isso é a ideia da comunhão. Então nós, enquanto igreja, nós temos que ter essa consciência plena de que nós devemos permanecer na doutrina dos apóstolos e viver em plena comunhão. E quando eu coloco a ideia de viver em comunhão, é exatamente tomando por base, desculpem, mostrando a prática, como demonstrar na prática essa comunhão. A Bíblia diz que nós temos que chorar como os que choram, alegrar como os que se alegram. Ou seja, viver em comunhão é exatamente você sempre desejar o bem do outro, é a ideia da alteridade, a ideia da empatia. E quantas das vezes existem pessoas aí na igreja que estão torcendo para o outro fracassar, ou quando o outro mais precisa, ele vira as costas. Ele até diz, eu sabia que isso ia acontecer, eu sabia que ele não era lá essas coisas, quando na verdade a nossa comunhão deve fazer com que nós venhamos a sofrer quando o outro está sofrendo. O fracasso do meu irmão é também o meu fracasso. Se o meu irmão fracassou e ele é de fato meu irmão, eu também, em certo sentido, eu fracassei. Por quê? Porque eu não pude ajudar ou não estou ajudando o meu irmão a se erguer. Então, aqui a igreja primitiva, ela permanecia na doutrina dos apóstolos, permanecia na comunhão, e além dessa comunhão a nível espiritual, que era Cristo quem os ligava, havia também a comunhão de fato, no sentido físico, porque diz que eles permaneciam no partir do pão. Ou seja, eles dividiam o alimento para que não houvesse necessitados entre eles. Então, não é eu estar na minha casa comendo do bom e do melhor quando eu sei que tem um irmão meu que está em casa sem o alimento na despensa. Tem um irmão que está aqui, o pão está aqui, a gente não pode resumir só o alimento, mas pode falar da vestimenta, do calçado, de um medicamento, do cuidado de um modo geral. Que a Bíblia diz que Cristo, ele veio nos resgatar e ele quer que conservemos para si não só o espírito, mas espírito, alma e corpo, o homem como um todo, ele tem que ser alcançado por Cristo. Então a ideia aqui é que os irmãos perseveravam também no partir do pão, fala exatamente desse dividir o alimento, desse interesse pelo bem-estar do outro. Essa é a ideia da verdadeira igreja, aqui tomando o modelo da igreja primitiva. Tinha problema na igreja? É claro que tinha, que eram humanos. Mas era exatamente a doutrina dos apóstolos que levava os irmãos a estarem sendo instruídos a serem igreja, a viverem em comunhão, a partir do pão. E também diz que eles perseveravam nas orações. Era uma igreja que orava. Orava nas casas, orava, no caso, nos lugares públicos, na sinagoga, onde havia possibilidade de oração, esses irmãos, eles estavam em constante oração. Então isso mostra que a igreja ela não pode perder de vista e deixar a oração, como infelizmente nós temos visto, como se a oração fosse uma questão particular. Não, cada um faça a sua oração na sua casa, cada um tenha o seu devocional, mas a igreja primitiva era uma igreja que eles viviam na comunhão, no partir do pão e na oração, e oravam em grupo mesmo. Oravam, buscavam a Deus ali, horas e horas de oração. Eu nasci num lar cristão e eu sinto muita saudade daqueles períodos de oração que a gente tirava, orava às vezes 1 hora de joelho, meia hora, no caso de uma vigília, 2 horas de joelho, até 3 horas de joelho. Então isso é algo fundamental na vida da igreja. Isso não pode dizer que é algo que já caiu da moda, que está obsoleto, ultrapassado. Não, em hipótese nenhuma. A vida de oração e oração em grupo faz parte, deve fazer parte da igreja de Cristo, esses momentos que fazem parte da comunhão, que fazem parte da doutrina, que fazem parte exatamente dessa vida em Cristo, enquanto discípulos de Cristo, enquanto pessoas que parecem com Cristo. Louvado seja Deus. E aí, diante desse cenário de doutrina, comunhão, partir do pão e oração,
O verso 43 diz o seguinte: e em cada alma havia temor. Olha, a Bíblia diz que pelo temor do Senhor o homem se desvia do mal. Se uma igreja ela está sendo formada, se os membros desta igreja estão sendo levados a de fato serem membros do corpo de Cristo, a se tornarem discípulos de Cristo, se eles estão vivenciando uma vida de doutrina, de comunhão, de partir do pão, de oração, necessariamente o que está no verso 43, ele se torna uma realidade. E em cada alma havia temor. Temor a quem? Temor a Deus, a santidade de Deus, ao nome ao qual eles levavam sobre si, eles deveriam honrar. Em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então nós vemos aqui a marca, vamos dizer assim, a prova de que Deus estava no meio daquele povo, a prova de que de fato eles viviam para Deus e que aquela igreja funcionava como um corpo. Eram os sinais, as maravilhas que se operavam por meio dos apóstolos, como um sinal de que Deus operava no meio daquele povo. Eu não estou querendo dizer com isso que nós temos que confundir que em todo lugar onde tem sinais, milagre, maravilha, que Deus está presente. Não estou falando isso. Aqui o que estou colocando é que os sinais e as maravilhas eram uma consequência de uma vida de oração, de partir do pão, de doutrina, de comunhão. E aí vinham os sinais que comprovavam que aquela era uma obra espiritual e não o contrário. Então isso é fundamental para o discipulado de uma igreja, para uma vida da igreja. E aí o verso 44 diz o seguinte: todos os que criam, todos os que se convertiam, os que criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Tudo em comum, um só Deus, um só corpo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só doutrina, no caso, um só alimento, já que eles partilhavam nas suas necessidades. Tinham tudo em comum. Aí o verso 45, aqueles que tinham posse vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Eu acho aqui interessante, eu não vou entrar aqui em alguns méritos discursivos dessa questão aqui, mas nós podemos ver aqui o mundo, as teorias históricas, aí, o marxismo, etc., tem tentado aí idealizar um comunismo utópico, mas se nós formos olhar assim, na verdadeira raiz do que é ter tudo em comum, não estou dizendo que os irmãos aqui eles eram comunistas enquanto uma ideia política, mas um verdadeiro sentido de comunismo no aspecto de ter em comum, nós podemos ver aqui nesse exemplo dessa igreja aqui em Jerusalém, que diz que os irmãos ali eles tinham tudo em comum, vendiam propriedade, repartiam entre todos, segundo cada um tinha necessidade, para que todos fossem contemplados. É claro que nós não podemos pegar isso e formar doutrinas como muitos têm feito, aproveitando da ingenuidade de muitos, mandando vender casa, vender carro e dar o dinheiro para a igreja, e na verdade está dando dinheiro, na maioria das vezes, para o pastor, para ter uma vida boa. Não é isso, a Bíblia não nos ensina isso. O que está mostrando aqui é que esses irmãos, eles viviam de uma maneira tão unida como família, que aqueles que tinham posses, eles não conseguiam ver outros passando necessidade, eles vendiam o que tinham, traziam o dinheiro para que os apóstolos ministrassem segundo a necessidade de cada um. Isso era uma marca, isso fala da comunhão, isso fala do ter em comum, isso fala da vida em comunidade na igreja primitiva. E o verso 46, aí retoma, e perseveravam unânimes, ou seja, unânimes, todos. Não era um ia num dia, outro ia no outro dia. Eu acho aqui fantástico, fantástico mesmo. Aí no verso 46, diz que perseveravam unânime todos os dias no templo, unânimes. Nós estamos vivendo aí um contexto de quase pós-pandemia, cerca de quase 2 anos de pandemia, e tem pessoas que desprezaram o templo já há 2 anos, há 1 ano, que não frequentaram mais o templo, que dizem, no caso, pertencerem, estarem filiados a uma igreja, a uma denominação, mas que já vai fazer 2 anos que apareceu na igreja.
É meio complicado porque a ideia da comunhão, do partir do pão, das orações, de viver em conjunto, como é que fica isso? Não estou dizendo que igreja, denominação salva, não. Quem salva é Cristo. Não necessariamente você pertencer a uma igreja quer dizer que você é salvo. Você pode ser salvo sem pertencer a igreja nenhuma, sem ser religioso, vamos dizer assim. Porém, a ideia aqui da comunhão, o homem é um ser sociável, é um ser gregário, ele não pode viver isolado. Isso não é sábio. Diz aqui que esses irmãos, que no caso viviam em comunhão, tinham tudo em comum, diz que eles perseveravam, todos eles unânimes, como uma só pessoa, todos os dias no templo. E não era uma vez, 2 vezes por semana, não. Era todos os dias. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, e aí partindo o pão em casa, cada um na casa do outro, partindo o pão, comiam juntos, e diz que faziam isso com alegria e singeleza de coração, ou seja, havia prazer nessas reuniões. Aquilo ali era feito com alegria, era um coração singelo, um coração puro, um coração verdadeiro. Assim era a vida da igreja primitiva. E aí o verso 47, para fechar esse primeiro texto que a lição apresenta, diz o seguinte: louvando a Deus, eles louvando a Deus. A ideia de louvar a Deus aqui é bem mais do que estar cantando. Claro que o louvar a Deus envolvia o cântico, envolvia a adoração como um todo, mas a ideia aqui também de louvar a Deus era honravam a Deus. Eles louvavam a Deus dentro do contexto aqui maior. A gente percebe que a ideia de louvar aqui é que eles honravam a Deus com as suas atitudes. Tanto é que na sequência do texto diz o seguinte, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O povo aqui era exatamente aqueles que não eram cristãos. Aqueles que não eram cristãos, eles se viam encantados, contagiados pela comunhão, a vida de comunhão, a vida de verdadeiros discípulos desses aqui que se reuniam na igreja primitiva. E eles então, louvando a Deus, caindo na graça do povo. E uma vez que eles caíam na graça do povo, que eles conquistavam o povo pela uma vida de união, de santidade, de doutrina, de parecer com Jesus, olha o que nos diz a sequência do texto. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja local, a igreja física, aqueles que haviam de se salvar. Ou seja, esse modelo de igreja, esse modelo de discipulado, de vida com Deus, fazia com que a igreja caísse na graça do povo. A ideia de cair na graça é exatamente de conquistar a simpatia do povo, de atrair o povo para si. Então, o poder de Deus, a vida de Deus que havia naquela igreja fazia com que pessoas fossem atraídas para o evangelho. E diz o texto que dia após dia o Senhor acrescentava à igreja o número daqueles que haviam de se salvar. E agora nós vamos parar e analisar na atualidade como nós temos sido, enquanto cristãos, enquanto igreja, enquanto pretensos discípulos de Cristo, como nós temos influenciado as pessoas, temos atraído as pessoas, temos caído na graça do povo, no aspecto espiritual, para que o povo veja em nós Cristo e queiram beber da fonte que nós bebemos. Ou nós temos nos tornado uma atração para o mundo, no sentido daquilo que o mundo quer, ou daquilo que se identifica com o próprio mundo. Porque muitos têm vindo para a igreja enquanto organização, porque percebem que podem permanecer com a mesma vida que tem lá fora, uma vez que há um lugar para eles na igreja, para permanecerem com a mesma vida, mas ostentarem o título de que são cristãos. Muitos hoje são atraídos para a igreja porque veem na igreja enquanto organização, vê um potencial político ali onde ele pode, quem sabe, se promover na política, onde ele pode conquistar adeptos, conquistar votos, etc, ou conquistar bens materiais, ou conquistar um emprego, um casamento, uma cura, seja lá o que for. Só que o que nós vimos aqui na igreja primitiva é que, de fato, o que atraía
cair na graça do povo aqui era no sentido de que havia um poder, havia uma vida espiritual na vida da igreja, de modo que as pessoas eram atraídas para Cristo, não para a igreja em si. Porque o texto está dizendo que o Senhor acrescentava à igreja, ou seja, juntava-se àquela igreja, aqueles irmãos, pessoas que haviam de se salvar. Ou seja, então era uma obra espiritual e não meramente uma obra material, uma obra religiosa. Então esse é o primeiro texto que nós temos aí na leitura bíblica em classe. O segundo texto que nós temos aí na leitura bíblica em classe é o capítulo 20 de Atos, o verso 1 ao 4, que nos diz o seguinte, o verso 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, repassando ali 3 meses e sendo-lhes pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou até a Ásia, acompanhou a quem? A Paulo, Sópatro de Bereia e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Então aqui nós temos um texto, um texto jamais assim, relatando aqui algo pontual dentro de um contexto histórico de algo que havia envolvido aqui o apóstolo Paulo numa situação específica que nós queremos aqui minimamente retratar aqui com vocês. Nós temos aí, por exemplo, que no capítulo anterior, no capítulo 19 do verso anterior, nós temos aí que Paulo diante de um contexto ali, sucedeu que enquanto Paulo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, aí Paulo vai perguntar se eles já haviam recebido, no caso, o Espírito Santo, e aí tem toda aquela questão que nós já tratamos numa lição, e aí eles recebem, no caso ali, a palavra, e diante da pregação de Paulo ali na sinagoga, houve então ali uma certa... Paulo operou ali, Deus operou por meio de Paulo, muitos milagres houve naquele lugar. E o certo é que diante daquele contexto, aqui fala em relação à obra, o poder de Deus realizado ali, naquele lugar, isso tornou conhecido de todos que moravam em Éfeso, aos judeus como gregos, e veio temor sobre eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos que haviam crido vinham confessando os feitos e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado magia ajuntaram-se na presença de todos e, calculando o valor deles, acharam que montava a 50.000 moedas. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E aí, na sequência do texto, mais especificamente no verso de número 23, fala de um problema que houve ali, alguns inimigos do evangelho, quando diz no verso 23, por esse tempo houve não pequeno alvoroço acerca do caminho, uma discussão, uma briga em relação ao caminho, porque de certo ourives, por nome Demétrio, que fazia da prata miniatura da grande deusa Diana ali, ele achou que a obra dos artífices e a própria deusa Diana ia cair em descrédito por causa do evangelho que Paulo estava sendo pregado, e isso causou uma grande confusão, a ponto de que Paulo ele teve que basicamente ser levado a julgamento, até ali, se não houvesse uma intervenção, Paulo poderia, no caso, ser até morto dentro daquele contexto. E aí uns gritavam, no caso, de um jeito, outros gritavam de outro, e nessa assembleia para julgar a causa houve uma grande confusão, e muitos, a Bíblia diz que muitos se ajuntaram ali, até mesmo sem saber o que estava acontecendo. Então aí o verso 33, então tiraram dentre a turba Alexandre, a quem os judeus
impeliram para a frente, e Alexandre, acenando a mão, queria apresentar uma defesa ao povo. Mas quando perceberam que ele era judeu, todos a uma só voz gritaram por quase 2 horas: grande é a deusa dos Efésios. E aí o tumulto, no caso, continuou. E aí, no caso, o verso 40 diz o seguinte, que verso 39, e se demandais alguma outra coisa, averiguasse isso em legítima assembleia, que foi, no caso, o conselho de alguém ali em relação ao julgamento, que deveria, no caso, procurar autoridades para julgar aquilo ali, não daquela forma como estava acontecendo. Pois aí o verso 40 diz: pois corremos o perigo de sermos acusados de sedição pelos acontecimentos de hoje, não havendo muito algum com que possamos justificar esse ajuntamento. E tendo dito isso, aquela assembleia ali que estava querendo a cabeça de Paulo, ela terminou. E aí o verso, que é o verso da lição, que só contextualizar de forma bem rápida, aí o capítulo 20, o verso 1 diz o quê? Que depois que cessou esse alvoroço dessa assembleia ali, onde eles queriam a cabeça de Paulo, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. Chamou os discípulos ali de Éfeso, despediu daqueles discípulos e ele foi então para a Macedônia. Aí o verso 2, que havendo andado por aquelas terras, ele fazia o quê? Ele exortava-os com muitas palavras, exortando, e então ele veio para a Grécia. Passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, quer dizer, infelizmente eram os próprios judeus quem tentavam atrapalhar a obra do Evangelho, quando deveria ser aqueles que deveriam abraçar a Cristo, o Evangelho. Então, como havia sido armados ciladas, postas para Paulo naquele lugar, como se tivesse de navegar para a Síria, ele determinou voltar para a Macedônia. E acompanhou a Paulo nessa viagem, no caso é Sópatro, Aristarco, Segundo, que é um outro nome da personagem, Gaio, Timóteo, Tíquico e Trófimo. E acompanharam Paulo nessa viagem, mostrando aqui esse trajeto missionário de Paulo, fazendo missão, evangelizando e ensinando. Ele estava exatamente por estar ensinando numa sinagoga ali. Houve toda essa disputa de alguém que, pelo número de pessoas que haviam convertido ali, judeus e gentios incontentes com Paulo, tentaram ali até, no caso, vamos dizer assim, linchá-lo, mas ali Deus deu um livramento. Certo é que Paulo estava numa missão de evangelizar, numa missão de discipular, porque ele mesmo dizia que se deixava desgastar pelo Evangelho. E ele era um prisioneiro de Cristo, e ele queria levar outros a se tornarem igual a ele, presos a Cristo por meio da obra salvífica, por meio do Calvário. Aí foram os textos da lição, e a introdução da lição nos apresenta o seguinte. Aqui tem alguns comentários aqui na lição do professor, que é bastante interessante, que fala assim: do ministério do apóstolo Paulo, ele revela a integralidade da missão, que é a pregação e o ensino formativo. Então a missão da igreja, ela consiste na pregação, a missão espiritual, ela consiste na pregação da palavra e no ensino formativo, para formar as pessoas enquanto discípulos de Cristo. A introdução da lição nos apresenta. Nessa lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual o Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos, qual é esse meio discipulado? Para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o primeiro tópico da lição é Paulo e o discipulado bíblico. Primeiro subtópico desse primeiro tópico, o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e desaparecimento. Nós temos lá em Mateus a grande comissão dada à igreja, e o discipulado está exatamente fundamentado nessa grande comissão, lá no capítulo 28 de Mateus,
O verso 19, os últimos versos, 19 e 20, quando diz, portanto, ide, que a ide é a ideia de sair pregando, portanto, ide, e aí vem, fazei discípulo de todas as nações. Aí, em segundo lugar, vem batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o verso 20, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado, que eram exatamente os ensinamentos dos apóstolos. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Então nós temos aqui que o discipulado, ele baseia exatamente nessa ordem de Jesus. E após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, segundo os teólogos, a igreja historicamente ela nasce ali no Pentecoste, naquele dia, quando o final da festa judaica de Pentecoste, o Espírito Santo desce sobre a igreja, e ali temos o evento conhecido no meio pentecostal como o derramado do Espírito, a marca ali, o batismo com o Espírito Santo, os primeiros cristãos. Então, após o Pentecoste, quando a igreja nasceu historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. E aí nós vimos sobre isso, que é a ideia do permanecer na comunhão, no partir do pão, etc. Vemos claramente que as escrituras, que a doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço fazia parte do programa de discipulado da igreja. Então, tudo isso aqui fazia parte do discipulado, a doutrina, a oração, a comunhão, o partir do pão. Isso é o verdadeiro discipulado. Formar o crente de maneira que ele possa valorizar a oração, valorizar a comunhão, valorizar, no caso, a doutrina, o ensinamento, não ser crente que só gosta de louvor, que só gosta de culto de festa. Não, o cristão, o discipulado, para ser discípulo de Cristo, é aquele que vai aprender a perseverar na doutrina, na oração, na comunhão, no partir do pão. Então esse é o verdadeiro discipulado. Assim Paulo, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-los, como serem imitadores de Cristo. Isso aqui é muito, muito importante. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Paulo ensinava isso na prática, porque o melhor ensinamento é através do exemplo. Louvado seja Deus. O subtópico 2, Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. Aí temos a ideia de ele passar aquele período no deserto da Arábia, etc. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas também prática coerente com a doutrina. Há ensinamentos, mas tem que se ter uma prática desses ensinamentos. Não se pode ficar apenas na teoria. A teoria não basta. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Louvado seja Deus. Tem gente que é muito boa na teoria. Tem pessoas que são excelentes para ensinar, para dar conselho, para dizer o que o outro deve fazer, para ter uma vida com Deus. Mas ele mesmo tem uma vida que deixa muito a desejar. Certamente você conhece pessoas assim. Espero que você, que eu, que nós não sejamos assim. Subtópico 3. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho. Era o primeiro passo. E pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Mostrando aqui que Paulo pregava, mas quem convencia era o Espírito Santo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Havia convertidos, plantavam a igreja, como nós já vimos, que ele era um plantador de igreja. E ao plantá-la, o apóstolo ficava ali um tempo suficiente para firmar os passos dos novos convertidos. Ele ficava ali um tempo discipulando, ensinando, instruindo na palavra esses discípulos.
como o seu ministério envolvia a itinerância, Paulo ele era itinerante, ele não era, assim, vamos dizer, um pastor que ficava preso a um local, ele era um fundador de igreja, então ele ficava só o tempo suficiente para que aquela igreja tivesse a maturidade mínima, e aí ele passava para outro, continuar cuidando, discipulando, dirigindo a vida da igreja. Então aqui o texto vai dizer exatamente isso, que como o seu ministério envolvia a itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar, e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Ele passava a igreja para outra pessoa também idônea para dar continuidade ao trabalho, o que é uma coisa importantíssima. A gente percebe que, infelizmente, existem muitas igrejas, principalmente que funcionam no sistema de não ter um pastor fixo, que fica mudando de ano em ano, em dois anos. Há um problema muito sério nesse tipo de governo, porque às vezes vem um pastor, um dirigente local, e ele faz um bom trabalho, e vem o outro e não tem a mesma visão e não dá continuidade. Isso traz um prejuízo muito grande para a igreja. A igreja anda vivendo altos e baixos. Aí vem um que faz um péssimo trabalho, aí vem outro lá e tem todo o trabalho. Ali o tempo que deveria estar usando para a igreja crescer mais, alcançar outras pessoas, vai gastar o tempo cuidando de uma igreja doente, ferida. E aí faz um bom trabalho, quando consegue fazer, vem outro que pode dar continuidade, outro não. Esse tem sido um grande problema aí nas grandes igrejas, de grandes convenções, principalmente no âmbito pentecostal. É uma pena, porque não é esse o modelo bíblico deixado. Porque Paulo, ele fundava uma igreja, mas ele trazia alguém que desse continuidade ao bom trabalho que ele estava fazendo. E quando surgia algum problema, ele voltava para poder corrigir caso surgisse um problema. Então, logo ele deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério, vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo, como Timóteo, que era o seu filho na fé, fez um grande trabalho. Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais que ajudaram muito na obra, ajudaram Paulo e fizeram muito pelo reino de Deus. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles, os novos convertidos, e com os seus cooperadores. Não havia a rivalidade que existe hoje. Hoje nós sabemos que, infelizmente, existe igreja, e não são poucas, que há uma rivalidade entre quem está fazendo alguma coisa. E aí, se de repente um obreiro ou um irmão ali se destaca e tem um potencial para a obra, para ser um líder, para ser, quem sabe, até um pastor, esse irmão já começa a ser visto com um olhar diferente pela alta cúpula, pela liderança. Ele começa já a ser, de uma certa forma, ignorado, ele já passa a ser colocado de lado, com ciúme de que essa pessoa venha tomar o lugar. Mas aquele que tem o chamado de Deus não deve estar preocupado com isso. Se foi Deus que te chamou, Deus, ele conduzirá o teu ministério no tempo que ele quiser e para onde ele quiser. Então aqui o que me chamou muita atenção aqui, eu penso que o comentarista foi feliz, é que Paulo, ele tinha uma comunhão, uma amizade, tanto com os irmãos, os discípulos, como também com os seus cooperadores. Ele não tinha problema em poder passar uma igreja para outro, dar continuidade, ele ser um desbravador, fundar outras igrejas e colocar outras pessoas para darem continuidade. Como nós vimos na semana passada, ele fala que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento vinha de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem ao Senhor e à sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Louvado seja Deus. Eu li um livro, uma frase que diz o seguinte, que a alegria de um mestre é ver quando ele percebe que o seu trabalho de fato
foi um trabalho que teve resultado, é quando ele vê um discípulo do seu discípulo ensinando outro discípulo. Isso é alegria para o mestre e ele percebe que o seu trabalho teve resultado. E era exatamente o que Paulo colhia no seu ministério. Aí o tópico 2 da lição nos diz o seguinte: o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. Primeiro subtópico, a pregação, o ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com sinceridade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente, lá no Ide por todo mundo. Ide. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no cenáculo, em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram, melhor dizendo, igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. Então, a obra de Cristo começa exatamente com a evangelização, com a pregação do evangelho, é o ponto de partida. E daí também a mesma responsabilidade que é de discipular, é de se pregar o evangelho. Que evangelho está pregando? Qual é a qualidade desse evangelho que se está pregando às pessoas? E aí, em sequência, a pregação vem o ensino, que é o fazer discípulos. O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos, que é um discípulo ganhando outros discípulos, que é o modelo lá dos 12 de Jesus. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecoste. Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas se converteram. E agora, o que fazer? Ensinar esses convertidos para que eles pudessem sair pregando e ensinando outras pessoas. Louvado seja Deus. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo, que é a doutrina aí dos apóstolos, que é de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e os aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Paulo colocou isso em prática no seu ministério. Terceiro subtópico, pregação e ensino. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo, que é a ideia de cair na graça do povo, mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino bíblico. A igreja tem que ser uma igreja bíblica. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, etc. Seja qual for a idade, que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo, que é essa união entre pregação e ensino da palavra. E o último tópico 3, o discipulado com pessoas de outras culturas. Primeiro subtópico, a pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra, outros, porém, rejeitavam. A gente não pode ter a ilusão de que todos vão receber a palavra. Uns recebem, outros não. Isso aconteceu com Jesus, aconteceu com os discípulos, com os profetas, e isso continuará acontecendo. O homem tem o seu livre-arbítrio e ele tem o direito de querer ou não ouvir a voz de Deus. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade.
Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo. Essa questão, e agora, os convertidos, como se comportariam diante da lei de Moisés, uma vez que agora se prega a salvação pela graça e não por obras da lei. Isso era um problema complexo que precisava ser ensinado. Então, conforme nos mostra a questão cultural entre os judeus e hebreus e helênicos, o derramamento do Espírito Santo, aí o exemplo na casa de Cornélio, e o concílio de Jerusalém foram exatamente provas de que Deus não faz acepção de pessoa e meios para resolver esses problemas entre cristãos gentios e cristãos judeus que se convertiam à fé. O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia, porque agora a pregação do evangelho não era só entre os irmãos, entre os judeus, era também agora para os gentios. Então era um grande desafio. Ao subtópico 2, a expansão para os gentios. A igreja não podia fugir dos gentios, pois alcançá-los era promessa de Cristo registrada em Atos 1:8. Então já havia a promessa de Cristo, que todos deveriam, que a promessa ela seria para todos, e aí em Atos capítulo 1, o verso de número 8, nos registra o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Essa era a promessa divina, e a igreja então tinha que estar dentro dessa promessa. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia, Samaria, para chegar aos confins da terra. Por isso nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios, que foi o apóstolo Paulo. Como já falei em outras vezes, Paulo conseguiu chegar onde nenhum outro apóstolo conseguiu chegar, dado tanto ao seu encontro que ele teve com Cristo de uma forma sobrenatural, quanto ao seu preparo que ele já tinha antes, um preparo intelectual, um preparo dentro do judaísmo, como um fariseu, como podemos dizer assim, um grande conhecedor da filosofia, um grande mestre de fato. E isso Deus utilizou os dons de Paulo e o capacitou. E o chamado, é claro, foi acima de tudo a vocação espiritual, que Paulo ele considerava o seu conhecimento esterco, ou seja, sem valor, porque ele valorizava era a graça de Deus. E ele disse que não ia para os irmãos com sabedoria humana, mas é claro que a entrada de Paulo, os títulos que ele possuía, ser um cidadão judeu, ser um cidadão romano, isso é claro que abriu portas, isso é indiscutível. Então, o apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Subtópico 3, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes, na maioria das vezes incompatíveis com o evangelho. Então, o discipulado é a melhor maneira de você ensinar, de dar às pessoas a possibilidade de questionarem, de tirarem dúvida. Pessoas que vêm das mais diversas culturas, costumes os mais diferentes, religiões as mais diferentes. Então, o discipulado é essa oportunidade de poder tirar a dúvida dessas pessoas, de essas pessoas confrontarem o que está aprendendo, serem confrontadas. Daí a necessidade do discipulado e de pessoas preparadas, que conhecem Cristo e a sua palavra, para fazerem esse trabalho. Louvado seja Deus. Com Paulo, aprendemos que a proporção que absorvemos o evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é importante porque esse processo aqui desse último tópico, quando fala o discipulado numa cultura diferente, todos aqueles que vêm para a igreja pertencem a uma cultura, seja uma cultura em relação a outro país, ou uma cultura familiar, uma cultura social. E na igreja há um processo de dissocialização
daquelas práticas nocivas ao evangelho para as pessoas serem socializadas no reino de Deus. Todos têm que enfrentar, todos têm que passar por isso. E um dos grandes problemas é que as pessoas ultimamente elas têm vindo para a igreja e elas não têm passado por um processo de dissocialização, que é aquele processo de ir desvinculando de determinados meios sociais, de determinadas práticas sociais que são contrárias ao evangelho. Essas pessoas precisam ser dissocializadas nesse aspecto, não que essas pessoas agora elas não podem mais frequentar a casa de um vizinho, a escola, a faculdade, visitar parentes que não são cristãos, não é isso. A ideia aqui da dissocialização é das práticas sociais que essas pessoas tinham, elas vão ser dissocializadas a fim de aprenderem outras práticas da sociedade cristã, vamos dizer assim, de como viver uma vida cristã, uma vida para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então aí está a lição, vou agora ler, apenas aqui ler o comentário aqui o resumo da lição, melhor dizendo, para nós vermos aqui o que o comentarista ele traz como proposta de conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas à nossa. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumentos e convence o ser humano de seu real estado. Ou seja, o nosso papel é nos colocar diante de Deus, é parecer cada vez mais com Cristo. E os resultados do trabalho, o crescimento, como o apóstolo Paulo diz, isso pertence a Deus. Então, que Deus possa nos usar, nos capacitar, que nós tenhamos o cuidado de primeiro nos tornarmos de fato discípulos de Cristo, para que através da nossa vida, do nosso exemplo, nós possamos atrair outras pessoas para Cristo, para se tornar igualmente discípulos de Cristo e que possam alcançar outros para Cristo, e que o reino de Deus ele possa continuar avançando. Que Deus nos abençoe, um grande abraço, oreis por nós, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, abençoando a tua vida, a tua família, com todas as bênçãos espirituais e materiais, em nome de Jesus. Amém.